Olá, olá, olá todo mundo. Eu sou Vivi da Viola e hoje eu tenho o prazer de ter Cláudia Zanini e Noraí. Cláudia e Noraí, vocês sabem de onde são Cláudia e Noraí? Pois é, vamos aos pioneiros da musicoterapia, edição Goiás. E aqui a gente começa. A Cláudia quer se apresentar e depois a Noraí já engata e já conta a história. Pode ser. Sou musicoterapeuta vinculada à Associação Goiana de Musicoterapia desde 95 e eu tive como professora do curso de musicoterapia desde o início até 2021. Atualmente eu estou fazendo alguns trabalhos de coordenação, participo da Associação, da União Brasileira das Associações, de algumas comissões, inclusive o Conselho de Ética e a Comissão de Pesquisa. E participo de uma comissão da Federação Mundial de Musicoterapia, que é a Comissão de Educação e Certificação. Faz um tempinho já, É, inclusive, né, Cláudia? Que você está lá na já UNE. desde 2020, estou nessa comissão. é, e tenho atuado principalmente na área da gerontologia, então participo da SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, desde 2003, e hoje eu estou representando a SBGG no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, e sou da diretoria da SBGG Goiás, representando a gerontologia, né? Então, Muito bom. resumidamente, esse é E, e o temos, trabalho. e temos alguém também que está reconhecida como abordagem, né? Abordagem de quê? A Ah, senhora Cláudia. de método. No último Como Lia Congresso Rejane, sim, uma Mundial de das duas. Musicoterapia, isso, no último Congresso Mundial de Musicoterapia, né, o método coro terapêutico, que foi minha pesquisa de mestrado, né, quando eu fiz essa definição desse trabalho como a condição do musicoterapeuta para um trabalho de coro, né, ele foi reconhecido e foi citado no artigo que foi apresentado lá no Congresso e publicado na revista da Federação Mundial de Musicoterapia. 2000 então, vocês podem olhar no volume 2010, o volume 18 de 2023, da Music Therapy Today, para ver melhor todas as abordagens contemporâneas que foram citadas. Né? Tem duas brasileiras lá, Lia Rejane Mendes Barcelos e Cláudia Zanini. Tem que Sim, prestar atenção nisso. Obrigada, Cláudia. E Noraí, que obrigada. prazer falar com você. Vamos ao pioneirismo. Quem é Noraí? Conta pra gente. Vamos lá. Recordar essa história é bem prazerosa, né? Dividir um pouco da paisagem sonora nossa com todos que estão aí, levando com muita energia e muito orgulho a musicoterapia, né? Que gostoso foi participar, receber esse convite para eu recordar um pouco de tudo que fizemos, né? Quanta E história. eu sou a Norair, eu sou musicoterapeuta clínica sistêmica na área tanto da saúde mental como também na área de educação especial, né? Eu sou a fundadora do Despertar, fundadora da SGMT, Sociedade Goiana de Musicoterapia, atual Associação Goiana de Musicoterapia, né? Sou terapeuta de família e casal na abordagem sistêmica e sou consteladora familiar sistêmica. No momento, eu utilizo a musicoterapia realmente voltada para o atendimento da família, né? E como que foi esse início, né? Eu sou licenciada em música pela Universidade Federal. E como aluna da universidade, hoje eu sinto uma missão minha cumprida com a universidade, por tudo que a universidade nos deu de recurso, eu retribuí através, eu diria mesmo assim, de uma luta em prol de transformar todo um trabalho que até então era de música na educação especial para o trabalho de musicoterapia.
E é interessante porque eu nunca fui uma boa concertista, parece que esse não era o meu forte. E isso me deixava muito inquieta, como assim? Gente, a música é algo muito mais profundo e Uhum, pode ser muito melhor utilizada para a nossa saúde do que sermos simplesmente um concertista. E uhum. naquela época, nossa, em 76 que eu formei, pensar em alguma coisa diferente de música, como assim, música e terapia, era algo muito distante, muito estranho, né? Mas acreditamos e fomos em frente, né? E como que foi essa base? Essa base, eu sou cria de instituição filantrópica. Hum, Eu comecei a minha vida profissional utilizando música na educação especial uhum. e iniciei com deficiente auditivo. Aí as pessoas falavam, música para deficiente auditivo? O que é isso? Isso não existe, né? Então, foi toda uma riqueza inicial desse trabalho no Instituto Pestalozzi, naquela época, Sim. onde eu permaneci por 3 anos. Depois, eu fui convidada pela FENASP, Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi do Brasil, e eu passei para a FENASP, e aí demos continuidade ao trabalho de música na educação especial, é, para o deficiente intelectual e para a reabilitação dos pacientes que tinham disfunção neuromotora, né? E com isso viajava para o Brasil inteiro, participando dos congressos da Pestalozzi, congressos da APAE, e dando realmente os cursos de música na educação especial. E eu atuava como professora, porque até então o meu curso base, licenciatura em música, né? Então, Uhum. isso, a todo tempo foi muito tranquilo e muito prazeroso. Passei pela Vila São Bento Cotolengo, aqui em Trindade, que foi um dos grandes livros da minha vida, onde eu atuava tanto no individual, como em pequenos grupos, como também atendendo 250 pessoas através de microfone no salão do São Cotolengo. Sabe assim, para Nossa. acolher e proporcionar para aquelas Uau. para 250 pessoas momentos gratificantes de ouvir uma música, de relaxar, ou mesmo de poder trabalhar com o corpo, né, expressar corporalmente, abrindo canais de comunicação com aquela população muito sofrida. E tudo isso me encantava. Só que eu não sabia nada de musicoterapia. Eu comecei a procurar assim, bibliografia. Aí tinha a Vânia Marise, aqui em Goiânia, que me emprestou, ela me deu um livro, A Música para o Deficiente Auditivo. Começamos por aí, né? Uhum. E logo em seguida também entrei em contato com São Paulo. Eu não sabia nada do Rio de Janeiro. Como eu tinha parentes em São Paulo, eu procurei a Escola Paulista de Uhum. Musicoterapia, onde conheci também a Maristela, né? O Marcelo Maristela, Tupinambá. Isso era que ano? nossa, agora você me apertou. Eu não, mas foi mais ou menos na época Anos 90. não, foi antes, na época dos anos 87, Aham. sabe, por aí, né? E, e assim, eu fui estudando com os artigos que eu conseguia. Muitas vezes a Vani Maris me ajudava com algum artigo argentino, então a Violeta de Gaines eu comecei a ler Maravilhosa. aqui, estudando, Necessária, maravilhosa. e aí aquilo me encantava. E com isso, passaram-se 10 anos, eu sempre como funcionária pública e estadual e Uhum. atuando com música na educação. Senti a necessidade de ter um trabalho em que eu pudesse, além da música, montar uma equipe multidisciplinar. Aí surge o Despertar. E o Despertar, quando eu o criei, que foi em 87, era Núcleo de Atendimento Especial.
E Uhum. eu não abri mão de ter no nome do despertar a clave de sol, que eu vou mostrar aqui para vocês, que simbolizava a música, e até então, o Isso. ser humano sendo despertado pela música, né? E eu nunca esqueço Se puder de levantar um que, tiquinho. oi, bem, Levanta só um tiquinho, deixa eu ver. Aí, pronto. Ok, obrigada. e aí, quando eu nunca esqueço de uma frase que me ajudou a criar o despertar, do Walter Ruart, que ele dizia: as faculdades das pessoas estão adormecidas por falta de serem solicitadas. E aquilo me chamava atenção, eu Isso. falava, nada como a música para despertar as pessoas. Então, o meu olhar não era para a deficiência, mas para a eficiência. O que que eu podia, através da música, naquele organismo que já tinha um comprometimento, eu podia despertar as faculdades adormecidas, o lado saudável daquela criança ou daquele jovem, né? E assim foi a história básica minha de música na educação especial. E quando eu montei o Despertar, passaram-se 3 anos, como eu criei uma equipe multidisciplinar, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, a universidade me procura, a Universidade Federal me procura, nunca esqueço, é, da professora Leomara, foi a primeira a bater na porta do Despertar e dizendo, Arair, eu quero conhecer esse trabalho de música na educação, porque a Universidade Federal está interessada no trabalho de musicoterapia. Você faz musicoterapia? Eu falei, eu não posso me apresentar como musicoterapeuta, porque nem curso eu tenho. Eu sou professora de música atuando na educação especial. Ela me solicitou, Araíra, eu posso assistir uma aula? Pode assistir uma sessão dessa? Eu falei para mim, é o maior prazer. Então, eu nunca esqueço dela estar comigo na sala de música e eu atendendo um síndrome de Down e ela comigo ali na colchonete, onde nos emocionamos juntas, choramos de emoção, né? E eu falei, eu fico muito feliz de saber que a universidade tem esse interesse e eu quero realmente fazer essa parceria com vocês, porque até então eu sou aluna, eu sou fruto da Universidade Federal. E assim, então, é que começou realmente iniciou a nossa parceria e a Universidade Federal já entrou em contato com o Rio de Janeiro, e a turma do Rio de Janeiro, que é a turma realmente assim, de base muito forte no É, trabalho de musicoterapia no Brasil, é. é o nosso esteio principal, eu não os conhecia. E a Universidade Federal me oportunizou e nunca mais paramos. Passo até para a Cláudia um pouquinho, se ela quiser completar esse momento aí, E Cláudia. aí, Cláudia, porque aí entra você de figura, né? Na É, federal. ainda não estava como professora, né? Uhum. Então, eu Pode também ajudar a era, recordar, né? mas eu também participei dessa história porque a minha graduação foi bacharelado em piano, né? Uhum. E eu já trabalhava na área de música, né? E como professora, acompanhadora e tal. E aí fiquei sabendo, foi divulgado, que logo provavelmente depois desse encontro aí que a Noraí teve com a Leomar, essa vontade de trazer os professores do Rio, teve o primeiro curso de extensão de musicoterapia, que foi em maio de 1990. Aí eu lembro que saiu no jornal, né, a notícia do curso, e minha mãe viu e falou: Olha lá, olha isso aqui, Cláudia, e me chamou. Então foi ela que chamou atenção para isso e eu comecei a olhar, né, porque eu tenho na minha história, eu tenho nada por acaso, né? Na minha história, eu tenho um irmão com deficiência múltipla, né? Então a vida inteira, ele é o mais novo, então a vida inteira
a gente vivenciou, né, esse contexto da educação Uhum. especial, né? Ele tem deficiência intelectual severa, deficiência auditiva, visual e autista. Então, assim, a vida inteira a gente vivenciou esse espaço, né, da educação especial e minha mãe trabalhando como voluntária em algumas instituições, ajudou a criar instituição aqui em Goiânia também. E então a gente sempre via necessidade, né, de ter profissionais que se envolvessem não só tecnicamente, mas com coração nessa área, né, Uma da, linguagem do da né? É. é, com essa, com o envolvimento também, né, do coração, né, para trabalhar com pessoas da educação especial, né? Então, lá Cláudio, fui eu que você fui participar. pensa, para completar a sua fala, em Vivi, nessa época, Uhum. eu dei alguns cursos na instituição que a mãe da Cláudia criou, né? Então, eu dava o curso de música na Gente, que educação, lindo. é. Então, Pois e foi a partir daí que veio esse interesse maior da mãe da Cláudia, e a Cláudia muito presente conosco, ainda sem estar como professora da universidade. Da mesma é, forma, a- E a Eliamar também, ele e a que ainda Marta, não é professora na universidade, mas extremamente interessada e nos acompanhando junto com a Leomara. E, isso. então, eu volto Teve, para. não, nessa época, então, em maio de 90, veio a Lia Rejane e a uhum, Cecília Conde, foram uhum. as duas professoras que vieram para Que fazer um curso peso. de final de semana, né? Que elas vieram do Conservatório Brasileiro de Música e era um curso de final de semana, sábado e domingo. Aí teve tanta procura, eu lembro muito bem disso, que a gente ia fazendo uma sala lá na Praça Universitária, e ao invés de fazer em uma sala, elas tiveram que se dividir em duas salas, foram 120 pessoas fazer o Meu curso. Deus. É, pensa, quantas pessoas estavam motivadas, né? Quando Aquela na época, vida dos é, 120 pessoas, 120 pessoas. E na época, assim, a Leomara, uau, ela já era professora de música, eu acho que é importante dizer isso, ela já era professora de música da universidade, ela Isso. atuava na área de teclados isso foi em que ano? e Vou até anotar aqui. acompanhamento, em 90. 1990, olha E só. naquele momento, algumas, nesse começo de 90 e tal, alguns alunos da licenciatura, que a Leomara trabalhava com eles na área de acompanhamento, é, tinham ido em Brasília participar do curso da Escola de Música, que acontece todo mês de janeiro. Eu acho que ainda acontece esse curso. Então, eles voltaram muito motivados, porque eles tinham assistido o curso da Lia Rejane e da Cecília Conde lá, se não me engano, as duas também estavam lá. E aí voltaram com essa demanda para o curso. Aí a Leomara levou essa demanda para a direção e tal, e conseguiram fazer esse curso de extensão em maio, né? E aí esse movimento, né, de criar associação e tal, sociedade na época, aí a Noraí trabalhou muito nisso, porque ela já tinha a instituição e abriu as portas, né, a instituição dela abriu as portas para a universidade, foram fazendo esse trabalho conjunto Seria, né? de, Fizemos a né, parceria. de É, de trazer profissionais também, outros profissionais, porque aí foi criada, aí você fala aí, Nora, aí vou bater bola para você, agora você fala de quando foi criada a Sociedade Goiana de Musicoterapia, fala aí. bem, aí, nesse curso, Vivi, onde a, Peraí, a peraí. Cláudia está dizendo, que foi em maio, à noite, o Despertar recebeu Lia Rejane e Cecília Conde. Uhum. Aquilo para nós era uma emoção, era uma realização, assim, a gente não acreditava que nós estávamos com a Lia Rejane e a Cecília Conde dentro do Despertar para conhecer o trabalho de música que a gente fazia, e até então elas também tinham a preocupação
esse despertar está trabalhando correto ou não. A Norair se apresenta como musicoterapeuta ou não, e eu sempre assim, eu sou professora, eu estou fazendo tudo que eu consigo dominar dentro da área de educação e do meu conhecimento como licenciada em música. A única coisa que eu sei que são 45 alunos que a gente recebe atendendo ou individual ou em grupo, e que a gente vê os fonoaudiólogos elogiando o trabalho de música, a gente vê o psicólogo dizendo, nossa, depois que ele entrou para a aula de música, é engraçado, parece que ele me ouve melhor. Então, a gente já era intuitivamente, a gente já atuava de uma maneira sem saber que talvez a gente estivesse atuando como musicoterapeuta, mas era a música ali, através de todo dos seus recursos rítmicos, sonoro, musical, recuperando o ser humano, né? E fizemos essa parceria. E é interessante, gente, porque parceria é uma coisa inteligente de hoje, mas nós, em 90, tínhamos peito, coragem e energia para fazer parcerias. Nós estávamos, talvez, muitos anos à frente, mas fizemos. E deu no que deu, certo? Aí montamos, em outubro, a a primeira Sociedade Goiana de Musicoterapia, e foi algo empossado com a presença do reitor da Universidade Federal. Cláudia, você lembra? Eram grandes eventos, Cláudia. Lá Aí, no Instituto, lá na escola na Faculdade de Educação, né? Foi muito não, bonita a cerimônia não, também. Centro Livre de Artes, ali, ó, do Bosque dos Buritis. Ah, sim, teve lá também. Foi A dos dois lugares, né? prefeitura nos ajudando. Vivi, a gente envolvia Universidade É, Federal, todo mundo. envolvia a prefeitura, Que e aí tudo. a PUC também, Agitadora cultural. naquela época, a Universidade Vai falando. Católica, o Aham. reitor da Universidade Católica presente também, os dois reitores, né? E aí eu trouxe, nós trouxemos o Bamamur, olha aí aqui, ó, gente. Já vou até colocar Ele aqui no destaque de novo. Ele é um percussionista senegalês, Uhum. mas é uma maravilha. E nós denominamos este momento com o tema de filosofia da essência. O Uau! recital programado ministrado por ele e pela Craveiro, gente, deixa eu ver. Moema. A Moema. Moema Craveiro, os dois tocando juntos. Então, a A filosofia Leomara da é craveiro essência. também, não é? Como? A Leomara também é É, craveiro, né? é prima da Leomara, Moema. Ah, tá. é prima da Leomara. E aqui embaixo sou eu, Eu tô já vendo, tô vendo. apresentando ao lado a Uhum. primeira diretoria provisória da Sociedade Goiana de Musicoterapia. Aí é que é interessante a gente contar. Não existia musicoterapeuta. Então, nós tínhamos duas pessoas musicistas interessadas, que era a Leomara, que podia fazer parte Uhum. dessa diretoria, e a Eliane Leão. Não tinha mais ninguém, assim, que interessava e que apostava, que acreditava é, na proposta da Sociedade Goiana de Musicoterapia. O que eu fiz? Eu não conseguia montar a diretoria. Aí eu fui atrás dos amigos da universidade. Uhum. Então, aí eu lembro que eu consegui com o psiquiatra, o doutor Luiz Carlos Pimentel, ser meu vice-presidente, ele era um psiquiatra. Ele falou, não, Naraíra, eu te ajudo, sim. Eu posso ser o vice-presidente, pode colocar meu nome, que eu acho que música fará um bem muito grande para a saúde mental. Eu vou ser o vice-presidente. Ele era psiquiatra. Aí entrou a Leomara, a Uhum. professora Leomara, como tesoureira. Eu Uhum. falava, tem que ser uma pessoa de confiança. Aí vai a Leomara, foi tesoureira.
E aí, a Eliane Leão, Eliane Leão, também musicista na época, professora, ela foi, da diretoria técnico-científica. Aí, a Lenir Miguel, da educação física, ela foi, nossas relações públicas. Aí depois entrou a Moema, que deu o recital, ela entrou como diretora cultural. Aí no Conselho Científico Cultural Multidisciplinar, entrou a Vane Marise, que me ajudava, Uhum. e a dona Dalva Albernaz, que era diretora do Instituto de Artes na época, né, da Universidade Federal. E aí na área de teatro entrou o professor Nivaldo, e educação física. Gente, vocês não têm noção do quanto que o professor Nivaldo, da educação física, ele nos ajudou. Ele falou: não começa com associação virá depois. Vamos começar com a sociedade. A sociedade tem que conhecer esse trabalho de música, a sociedade tem que conhecer o valor da música como terapia, né? E aí o professor Nivaldo entrou, e na área médica, eu convidei o neurofisiologista o doutor Joaquim Tomé de Souza, fazendo parte da diretoria. Na área de educação, Maria das Graças Fleury Umbelino, a Graça da Escola Piaget, né? Na área de letras, entrou uma grande educadora, Maria Zaira Turki, como ela me ajudou, nossa, muito. Na área de reabilitação, a fonoaudióloga Cleide Alves, hoje falecida, né? E que deu uma de mão enorme para nós, porque ela era fonoaudióloga, e ela falava: eu preciso da musicoterapia para me ajudar enquanto fonoaudióloga que eu sou. E eu tenho muitos estagiários, e esses estagiários, eles vão interessar por isso. E na área de ciências sociais, entrou a professora Maria Luísa Centeno, que é da Universidade Federal de Goiás até hoje. E ela tem um filho muito comprometido, que foi o primeiro paciente do Despertar. E ela falou: eu estou com você nessa luta pela musicoterapia e nós vamos vencer. Então, tínhamos dois musicistas, fora eu, dentro de uma diretoria de pessoas que falavam: vai em frente, eu te ajudo, né? Ótimo. Mas foi Então, meio desbravando o mato, né? Meio... desbravando, desbravando. E eu, muito inexperiente, e eu chorava, e eu corria, e eu pedia, e ele sempre me orientando. Eu nunca vou esquecer dessa diretoria. Ela foi o bálsamo, ela foi meu porto seguro para dar continuidade nos 2 anos, que era uma diretoria provisória, num biênio. Quando terminou o biênio, ninguém queria pegar. Ou eu ficava mais um ano ou acabava, porque a sociedade sem fins lucrativos. E aí todo mundo disse: é uma bomba, eu não quero pegar uma coisa dessa, nem eu não pego. Aí eu fiquei mais um ano. Aí Para depois não ruir tudo. Isso, depois de um ano, aí nós já tínhamos mais profissionais e que puderam já interessados e os musicistas que puderam assumir a presidência efetiva, né? Já não era provisória mais, aí tinha assembleia, aí fizemos, nesse primeiro biênio, todo o estatuto, eu tenho o original até hoje aqui, ó, esse aqui é o estatuto. Vamos destacar de novo aqui, porque merece. Que legal. Aqui o edital de convocação que a gente colocava no jornal, porque a gente criou o boletim informativo da Sociedade de Terapia. Esse boletim era expedido a cada 3 meses. É esse boletim aqui, ó. Então, a gente expedia a cada 3 meses, informava todos os cursos do Brasil, né? Tudo que
estava ligado à musicoterapia, a comunidade, a sociedade tomava conhecimento, não só do feito da sociedade, mas também do que acontecia no Brasil e no mundo. Os convites para simpósio, para tudo, né? Aqui eu Lembrando, tenho hein, observação, hein, Noraí, que tudo era enviado pelo correio. tudo por Correio. correio, tudo por correio. Então, a gente vivia fazendo jantares, porque nunca tinha dinheiro para levantar e a gente poder pagar, ver como conseguir o correio mais barato. Aí depois conseguimos. Aqui está o convite para o recital Filosofia da Essência, para a Gente, tudo inauguração, guardadinho, bonitinho. tudo guardado bonitinho. E outra, tivemos, foi o evento regado a vinho que a gente ganhava, era uma força, era uma energia que a gente tinha. Eu lembro que a casa de bombons que existe até hoje, Sonho Meu, eles, eles nos deram, sabe, eles doaram não sei quantas bandejas de bombons para esse evento. Então, foi uma coisa assim, muito linda na época. Aí tudo bem, passaram os 3 anos, aí já assumiram as novas diretoras. Eu quero aqui dizer o meu respeito por todas, eu não consigo falar, eu não quero falar. Ah, depois de mim foi a Andréia, ah, ou depois de mim foi a Nívia, porque eu posso esquecer algum nome e vocês todos moram no meu coração, vocês são a base da musicoterapia. Então, por isso eu não quero usar muito nome para não dizer a Noraíra esqueceu de mim, nunca. Todas estão aí porque a musicoterapia sobreviveu e chega 2024 fazendo o quê, gente? Regulamentar. Conseguindo ser regulamentada. Então, todas vocês foram muito importantes junto comigo, com a Cláudia, com a Leomara, com a Eliamar, com aquele grupo de alunas, né, Cláudia? Era um Sim. grupo de alunas que, junto com a Leomara, gente, era assim, era energia em cima de energia, né? Foi muito bom. E aí, tudo bem, criamos a biblioteca, né? Que não existia, né? Eram livros, Porque não então, existia internet, não existia nada disso, não existia nada, Google. nada. Então, todos os congressos que eu ia, eu comprava tudo que eu via na frente. Aí eu xerocava, era xerox, e eu assinava tudo, Sociedade Goiana de Musicoterapia, e rubricava. Então, eu, para te falar a verdade, não sei nem se isso existe, mas era uma biblioteca onde todos podiam pesquisar, né? E daí seguiu a partir da sociedade e já com os 3 cursos concretizados pela Universidade Federal, que era especialização em musicoterapia na educação especial e especialização em musicoterapia na saúde mental, já estávamos habilitadas enquanto musicoterapeutas, que assim foi definido pela UBAN e pela Sociedade Goiana de Musicoterapia, como nós recebendo o título de musicoterapeutas, né? Essas 2 primeiras turmas, não foi, ô, Cláudia? As 2 primeiras, não, a nossa primeira turma, né? É, se me permite, aí eu vou falar um pouquinho dessa história, daí, fazendo um adendo aí, né? Porque a universidade, então, entre 90, quando foi criada a Sociedade Goiana, né? E 93, aí foram feitos convites e vieram vários musicoterapeutas darem cursos de extensão. Então, continuou isso, né? E dentro da universidade, tramitando, né, a ideia, né, um projeto para a criação da especialização, né? Isso com a coordenação da Leomar e da professora Dalva também, que deu muito apoio no início, que ela era diretora.
Isso. do Instituto de Artes. E aí, nesse inteirinho, eu lembro que vieram, a gente participava de tudo, né, Noraí? Tinha um grupo muito coeso, assim, participava dos eventos. Então, Maristela Smith veio, Marco Aqui, Antônio o que você Carvalho está falando Santos, era Marli, a universidade promovendo, junto com a Sociedade Goiana de aí. Musicoterapia, a Marli Chagas, Quando né? foi Em esse? Quando que foi esse? Ó, de- peraí, 92. tá É, vendo? É isso que eu deixa eu tô ver de falando. novo. Ó, 92, ó. Eu fiz, Tá esse aí vendo? foi lá no Despertar, isso aí. isso, aí já era a Foi nossa lá no Despertar. parceria É, bem efetiva já, né? Foi em dezembro partici- de 92. O eu tema foi participei desse. musicoterapia numa abordagem da psicoterapia corporal, trabalho com neuróticos, dinâmica física Exatamente. teórica, Marli Chagas, que é Aí, do ó, Rio, que né? legal. É, então, assim, esse trabalho todo que foi acontecendo foi semeando, né, a motivação para ter uma turma de musicoterapia. E Sim. quando foi criada a especialização, né, divulgaram que ia ter a prova, a gente fez prova Então, você em E 1990 aí? seleção, a gente fez prova de habilitação musical, tal, para poder fazer a especialização. Então, a primeira é, especialização foi musicoterapia em educação especial. Isso Tá. começou em 93, abril, né? foi de abril, 93. 90, abril de 93 a abril, mais ou menos, abril, maio de 95, foi a primeira turma, né? É, Então, nessa turma, a gente teve os temas, né, que foram estudados, olha só, a gente teve temas da deficiência mental, deficiência auditiva, deficiência motora, deficiência visual, deficiência múltipla. A gente teve 23 monografias dentre essa especialização, essa turma, e depois a segunda turma de educação especial, ela começou em 97. E o que aconteceu de interessante? A nossa primeira turma tinha tantas pessoas interessadas que a gente queria aprender mais. A gente queria verticalizar nosso estudo. Aí a universidade proporcionou uma outra especialização, de 97 a 99. Na mesma época que estava acontecendo a segunda turma de educação especial, a gente teve uma nova turma que foi de musicoterapia na área de concentração saúde mental, né? saúde. Então, nesse curso de saúde Então, podia mental, voltar a isso, né, gente Cláudia? Pois é, a gente teve nesse curso de saúde mental 12 monografias que Podia falaram voltar isso. sobre musicoterapia e autismo, musicoterapia e distúrbio de conduta, Aham. musicoterapia e câncer, musicoterapia e depressão, alcoolismo, esquizofrenia, pré-cirúrgico pediátrico, psicoterapia corporal e familiar, né? Então, nessa segunda turma, a gente teve outros professores que não tinham vindo na primeira especialização, eles vieram também do Rio. Então, eu acho que é importante a gente falar que a gente teve como professora na primeira especialização a Ana Sheila Isso mesmo. Tangarife, né? Isso. E a Lia Rejane Mendes Barcelos. Elas foram as É, professoras de musicoterapia específica. Além delas, é lógico, a gente teve várias disciplinas que eram dadas pelos professores da Universidade Federal. Então, a gente teve oficina de criação musical, teve desenvolvimento, psicologia do desenvolvimento, a gente teve várias disciplinas. Inclusive, alguns desses professores que estavam na diretoria da sociedade deram aula para a nossa primeira turma, como o doutor Joaquim Tomé, né? Ele deu é isso aula para a mesmo. gente também, né? E aí, na turma de saúde mental, quem veio para dar aula de musicoterapia em saúde mental foi a Marta Negreiros, na área de adulto, né? E ali Rejane na parte de criança e adolescente. E também, naquele momento, participou no curso de educação especial o Ronaldo Mileco, que faleceu, né, em 2001. Uhum. Então, É,
acho importante falar, né, que esse período assim foi Uhum, muito frutífero e foi um período de semear, né? Porque essas pessoas que fizeram essa primeira especialização e principalmente a primeira são pessoas que foram muito atuantes na musicoterapia, né? Se tornaram professores, se tornaram musicoterapeutas em instituições importantes aqui, né? Então a gente não vai conseguir lembrar todos os nomes, né? Mas a gente posso tinha ajudar você? colegas, né? Como colegas, a gente teve, bom, Noraí, Leomara, eu, Eliamar, Eliane Faleiro, Lilian Pinheiro, é, Sim, Joana, espera aí que eu tenho aqui uns nomes aqui, Sandra Rocha, isso. é, Sandra Regina, a Nívia Araújo, Marisa É, Eugênia, a Líria já falei, Joana Dark, que faleceu, infelizmente, a Jaira, a Andréia Luísa Teixeira, que foi a presidente logo depois da Noraí, né? É, Arlete Gonçalves, a Carmen Lúcia, que está lá na Associação Ah, de Pernambuco, Elcione. Então, é uma turma assim, muito forte, e depois vieram outros que fizeram as outras duas especializações, né? uhum. E aí, nesse interim, né, a gente já foi tendo uma força maior dentro da universidade, e aí a Leomara formou uma comissão de professores de diversas unidades para buscar a implantação de uma graduação em musicoterapia, né? Então, em 98, o curso de graduação ele foi aprovado, e então, em agosto de 98, foi feito o concurso para professor de musicoterapia, né? A primeira, uma vaga que tinha para professor de musicoterapia. E aí eu passei em primeiro lugar e entrei para dar aula na primeira turma que começou em 99, uhum. né? Nessa época, a Isso já é Leomara graduação, né? aí, em 99 começou, foi o primeiro ano da nossa graduação em musicoterapia, né? A gente tinha 20 vagas, então todas as vagas foram preenchidas, né? Nessa época, a Quantas vagas Leomara tem foi aí? aprovada, são 24 agora, É, porque, nossa, 24. porque aí para 120 a gente tem muita demanda, né? Porque nem todo mundo, né? Teve gente que entre esses 120, vamos pensar assim, que teve gente que foi fazendo especialização na década de 90, né? Como Sim. nós fizemos especialização, 93, Aham, 95, aham, 97, 99. Aí vem 99, eu estava terminando a segunda especialização, eu entrei como professora, né? aham. E naquele momento, a Leomara saiu de licença para fazer a pós-graduação, o doutorado, né, É, lá na PUC de São Paulo, né? é. Então, ela não pôde ficar como professora. E aí eu assumi a parte de musicoterapia. A gente tinha um coordenador que era da área de música e eu ajudava, fazia uma coordenação pedagógica, representando a musicoterapia nas instâncias da universidade. Esse meu colega era o Otaniel, que fez a parte assim bem burocrática de implantação, né? E eu falava do que era musicoterapia, que o curso esperava de um professor que fosse dar aula de, por exemplo, história da música para os alunos de musicoterapia. Que a gente esperava de um professor de violão que ia dar aula de prática de instrumentos para o musicoterapeuta, o que se esperava da percepção musical. E aí a gente fazia as reuniões, né? Representando e falando. Eu lembro que eu fiz, peguei um livro da Alia Rejane, o Caderno de Musicoterapia, Uhum. e que era mais básico, né? E o da Ana Leia, aquele da Ana Leia que falava a abordagem global da musicoterapia, um antigo da Ana Leia também, e fiz o xerox fiz as cópias e entreguei para todos os professores que eu dou aula no curso de musicoterapia, naquele primeiro ano, para eles terem noção do que era musicoterapia e que o aluno precisava, né, ter como formação, que não era a mesma formação
que eles davam para o curso de licenciatura em música ou de bacharelado em música, né? E o curso, inicialmente, teve a participação de 6 unidades da universidade, então por isso que era um curso assim complexo para a gente organizar, porque para fazer essa grade de horário, a gente precisava de professor. Eu tenho que anotar. Gente, eu tenho um, um artigo que eu fiz na revista da UFG, a revista de extensão, da extensão da UFG, e depois ele vai ficar disponibilizado para vocês que estão assistindo, se quiserem assistir, ler com mais calma. Então, a Aliás, gente tinha participação do Instituto de Ciências Biológicas, da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Enfermagem, da Faculdade de Educação, da Faculdade de Educação Física e inicialmente da Filosofia, mas depois da filosofia saiu. E a escola de música, é, depois Música e Artes Cênicas, que a gente chama de EMAC, que sediou o curso e vem sediando o curso de musicoterapia desde então, né? Hoje o curso está fazendo esse ano, 2024, o curso está fazendo 25 anos de existência, olha aí. É uma data, né? Bodas de mas prata que do curso. momento lindo que a gente arrumou para fazer isso daqui. Gente, muito legal, Aliás, né? gente, se vocês tiverem perguntas, depois vai deixando no chat que a gente vai prestar atenção e aí a gente vai passando para a Cláudia, para a Norair, Leomar, Isso. enfim, Então, para assim, Eliamar. isso. A gente está à disposição para falar mais o que for necessário, né? E então, assim, foi muito legal, porque nesse primeiro momento, né, a gente teve que defender, né, aquele curso que era multi, que era inter, e que a gente tinha uma área científica, que a gente tinha uma área musical e uma área de sensibilização, porque o aluno precisava conhecer música para lidar com a linguagem musical, ele precisava conhecer da ciência, do ser humano, da anatomia, do desenvolvimento típico, para poder depois entender o atípico, né? E trabalhar a sua sensibilidade. Então, ele também fazia disciplinas de corpo, de dança, de voz, né? De oficina de criação musical. Inclusive, eu, no começo, nos primeiros anos, como professora, a gente ainda não tinha não tinha muita gente ainda fazendo estágio, né? Aí eu comecei dar aula também de oficina de criação musical, o que era muito interessante para a musicoterapia, porque a gente via a criatividade, né, aflorando nos alunos que iam ser musicoterapeutas depois, né? No começo, a gente tinha estágio de observação. Aí, pensa bem, estágio de observação, observar quem? Então, a gente teve que ir construindo essa observação, né? As É instituições, tarefa, não né? é? Detalhes, Né? detalhes. Noraíra, era complicado, né? É. Aliás, é Ai, interessante a gente. gente falar, nas nossas turmas de especialização, né, quando nós éramos alunos, né, a gente não tinha profissional nenhum, né, para ser preceptor de Nenhuma. musicoterapia. Então, a gente fazia as nossas, todos os nossos estágios, a gente fazia em dupla, para a gente uma dava apoio para a outra, É. né? Fazendo os estágios em dupla, e depois a gente fazia os encontros com os professores que vinham lá do Rio. Mensalmente a Fazia gente supervisão com ele, fazia fazia supervisão com ele. supervisão. E a gente É. fazia aquele relatório de estágio super detalhado, porque a gente não queria perder nada, né, do que a gente Ah, fazia para contar para é. elas, para a gente ter esse retorno, né, na aprendizagem. E a gente vê que hoje, né, hoje você tem aprendizagem online, você tem atuação, né, online, então você tem um outro universo, né? É, acho Facilidade importante, maior, é, né? acho importante dizer também que a gente hoje, né, no curso de graduação da UFG, a gente tem mais de 200 pessoas egressas do curso de graduação, né, nesses anos. A gente tem em torno de 200 profissionais, né? Nem todos estão atuando na área, mas a gente tem muitos. Os últimos anos, todos os alunos têm saído já com emprego, né? Então, a gente está vendo esse campo de trabalho aumentar, acho que no Brasil todo, né? Sim. Agora, com a regulamentação, mais e mais a demanda pelo profissional musicoterapeuta. Uma coisa, Cláudia, que eu acho que é importante, eu não sei se você ainda vai citar,
mas a gente está Pode cooperando falar. uma com a outra, né? Ih, Foram os projetos de pesquisas, né, que foram iniciados nessa época no Hospital do Câncer, né, o tanto que foi rico, o laboratório criado dentro da Universidade isso. Federal para o atendimento do autista e das famílias, né, que Uhum, também foram momentos muito ricos, né, e que até hoje estão aí sendo totalmente sim. ativos, né, em termos de campo, né? Sim, são campos de trabalho, né, que foram fomentados por meio de projetos de pesquisa ou também projetos de extensão, né, que a gente foi Uhum. tendo ao longo dos anos, né? A clínica de musicoterapia da universidade, que atende muitos pacientes, né, muitas demandas, não só da própria, do próprio hospital, mas assim, realmente é uma demanda da sociedade. A clínica teve a sua sementinha no projeto de pesquisa sobre autismo, coordenado pela professora Leomara, Isso. é, em 90, nesse período das especializações, né? No E Brasil, depois, quando ela foi lá para São Paulo, a gente teve o cuidado de continuar com o projeto de extensão e então continuou o trabalho. É, depois a gente foi vendo outros campos começarem também, né? Lá no Hospital das Clínicas, a gente já desenvolveu pesquisa lá. O meu doutorado foi no Hospital das Clínicas, já em 2005, já comecei a atuar lá na Liga de Hipertensão, hoje Unidade de Hipertensão. A gente teve um fomento muito grande também a, a pesquisa quando foi criado o mestrado em música, que Uhum. antes era o mestrado em artes, e aí, a partir de 2000, foi criado o mestrado em música. E esse mestrado em música tinha uma linha que acolhia musicoterapeutas, né? Então, eu fui a primeira de musicoterapia a entrar no mestrado em música e falei sobre o coro terapêutico, olha só. E quem foi minha orientadora? Professora Eliane Leão, que fez parte da primeira diretoria, né? isso daí. Eu deixei para falar agora, mas eu não queria deixar de falar, né? O quanto foi importante, né? A Eliane já tinha esse olhar aberto, né, para a musicoterapia e fez com que ela acolhesse, né, meu projeto, né, de fazer, né, musicoterapia na pós-graduação, né, no mestrado. E aí, com isso, vem outros alunos, a Leomar atuou no mestrado, eu atuei por muito tempo. A gente teve alunos até 2019, quando o mestrado foi interrompido. Mas a gente teve um- muitos alunos, mais de 20 alunos, musicoterapeutas, que fizeram mestrado em música aqui na universidade, né? E esses alunos estão fazendo, muitos deles já fizeram doutorado, alguns estão fazendo, né? Então, eu mesmo fiz o doutorado no programa de Ciências da Saúde. A gente tem outros colegas que fizeram em Ciências da Saúde, tem na educação, né? Na área de letras, na área de artes, na área tem várias pessoas, né, fazendo o doutorado. A gente tem egressos, né, do curso de graduação fazendo Muito legal doutorado. isso, né? É, exato. Então a gente vai vendo, né, os frutos, né, de todo o trabalho, né, Muito são fantástico, aí mais de 30 maravilhoso. anos agora, né, Nossa Nuraí, Senhora. pensando na criação da É, Sociedade Goiana em 90, né? Então são Aham. 34 anos de criação da Então, Sociedade Goiana. eu a sei que a gente, E 5 do curso de graduação não, e trinta fantástico. Não e um tinha do data curso de melhor. especialização. Não tinha data melhor. A gente está meio no final aqui, que estamos caminhando para o final do programa aqui, mais uns Ai, 10 passa rápido minutinhos. demais. Ai, passa ainda mais para uma associação goiana de musicoterapia. Meu Deus do céu. Merece dois, três, quatro, merece muita coisa. Então, eu queria entender assim, a gente tem uma linha do tempo que ela vem de lá atrás e que a Noraíra, ela veio pegando livros e a curiosidade dela foi levando a musicoterapia para Goiás, até que ela conseguiu pensar nesses cursos pequenos que as pessoas iam, onde a Cláudia chega, e aí depois chega a Liamar, chega a Leomara,
e até que vocês conseguem realmente 25 anos atrás fazer, efetivar o curso aí na Federal, importantíssimo, não tem nem o que dizer. Foi o primeiro da Federal? Foi o primeiro, né? Foi o nosso primeiro curso, o nosso curso foi o primeiro curso em Universidade Federal no Brasil, né? E Uhum. o nosso concurso foi o primeiro curso para professor de Universidade Federal no Você foi Brasil. primeiro Eu acho que é oficialmente? importante, foi. É importante dizer, né, que esse projeto de implantação foi coordenado pela Leomara, né? E essas alunas que tinham da licenciatura que foram ver o curso de musicoterapia, né, lá em Brasília também fomentaram esse interesse, né? Esse Aham. interesse grande que teve. Então, a gente teve egressos da licenciatura, egressos de bacharelado, e na época tivemos alguns colegas que vinham de outros cursos, de psicologia, de fonoaudiologia, né? Hoje, É, e então foi uma turma muito legal, essa primeira turma, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com a Noraí, né? E lembrando de todas essas colegas que foram construindo, né, essa história com a gente, né? Não, isso é Muita história. maravilhoso. Agora pensa na minha situação por trás, que eu consegui fazer isso com todos os pioneiros, que agora vai ser o último, agora Imagina, este né? mês vai ser em São Paulo o último com o pessoal aqui, e em outubro eu vou fechar o ciclo. Pensa nisso, todos os pioneiros antes de 2000 consegui mapear. Pois que ó, é. Que prazer Ó, imenso. isso dá uma linda pesquisa de doutorado, hein? Hein? Nós aceitamos. Eu, eu não posso perder a chance de falar de pesquisa. A gente aceita, eu estou aceitando. O que que eu preciso fazer agora? É só começar a transcrever todos os vídeos? Você Vamos. tem um material, né? Que está divulgado, então, assim, Muitos. é um material, né? Só no meu canal já Documental. foram 250, acho. Só no Viver da É Viola, no muito arroba Viver da bonito esse Viola. trabalho que você tem feito. É. Olha, nós estamos aqui. Então, obrigada, gente. Assim, eu queria saber se vocês querem deixar alguma palavra final aí para o pessoal. O que que faltou? Eu não vou perguntar, porque faltou. eu quero dizer assim, a importância de identificarmos com o que fazemos, é o querer. Então, se eu quero ser musicoterapeuta, o querer te leva longe, né? Uhum. E a gente se permitir desafinar para afinar, muitas vezes, eu nunca esqueço disso, quando não tinha ninguém para montar uma nova diretoria. Aí eu falava, gente, mas não pode acabar, vai continuar. Não, eu quero, vai continuar. Então, era toda uma desestrutura, era desarmonia, a gente perdia-se tudo, desafinava tudo, e o querer Desafinar fez com que para afinar. harmonizasse, né, afinasse novamente, e o Uhum. que nos fez chegar à regulamentação. São 34 anos, né, da época, se for contar, né, 34, né, Cláudia, mais ou menos, sei lá, da época Da sociedade, 34. da sociedade para agora, né, quando a gente pensava que com um ano, 2 anos, nós vamos regulamentar, foram 34 anos, né? Vocês chegaram a Então, pensar que vocês não iam ver a regulamentação? Não. eu, não, eu pensei, Aqui que eu sempre posso. eu sempre pensei que nós íamos conseguir, porque eu ficava assim, aí eu ficava olhando a terapia ocupacional, eu ficava olhando a fonoaudiologia, eu falava, por que que a musicoterapia nós não vamos conseguir, né? Como assim, né? E não conseguimos, né? Então, muito bom, e eu te agradeço a oportunidade, esse rico momento de resgatar um pouco da história da musicoterapia, que não tem como eu separar da minha história do despertar, né? Que bom que o despertar pôde nos despertar para a musicoterapia. Eu te agradeço, muito obrigada. E essa grande parceira aí, Cláudia, mora no meu coração e ela sabe do que nós passamos juntas e estamos começando hoje aqui, né, Cláudia? Prazer enorme,
tá? Um abraço em todos os seus, um abraço na sua mãe, tudo de bom. Obrigada. Muito obrigada, Vivi, e a todos que estão nos assistindo, né? Amo vocês, amo a musicoterapia. Eu acho que eu vou resgatar, viu, Noraí, uma coisa que eu falei lá no começo, né? Que muito do coração me fez entrar, né, na minha trajetória na musicoterapia, né? A música sempre fez parte da minha vida. Meu pai, minha mãe sempre fomentaram isso na gente da música em casa, né? Mas a musicoterapia, ela entrou por esse veio do coração, de achar que a gente precisava ter profissionais envolvidos nas áreas terapêuticas, né? A gente sentia falta, né, de pessoas que não só tivessem técnica, mas que tivessem também o emocional lidando, né? E eu acho que o cuidado, né? E isso veio totalmente ao encontro do que a musicoterapia pede para a gente, né? O cuidado, né? A gente está no paradigma do cuidado e não do curar, né? Que vem do biomédico. Então, mesmo eu acho que isso vem assim percorrendo, né? A história, né? E a história da musicoterapia, a história eu acho que da nossa turma, que teve muito isso, né, de cada um no seu campo, foi fomentando com muito cuidado também com cada campo que foi sendo criado, que foi sendo, vamos dizer, semeado, né? Então, por isso que a gente vê hoje tantos frutos, né, da musicoterapia em Goiás, né? Eu tenho ex-aluno fazendo doutorado e sendo professor em outra universidade, então, isso é muito bom, né? A gente vê esses caminhos, né, acontecendo. E eu acho que lembrar todas as colegas, a gente não consegue trazer todos os nomes, mas é muito bom a gente pensar que hoje a gente tem trabalhando lá na universidade, tem os professores que foram nossos alunos, né? Gente, E é estão o trabalhando máximo isso. também, né? Tem colega, mas também tem professores que foram nossos alunos, e vão ter aluno delas também trabalhando, já tem, né? Com professor substituto. Então, assim, é esse o caminho, né? Essa semeadura, mas com cuidado, com amor, né? Com amor à música, com amor ao que a gente vai fazendo. E eu só vejo, eu nunca duvidei que a musicoterapia seja regulamentada, e não duvido que ela vai conseguir o espaço no Conselho Nacional de Saúde, com profissão de saúde, a gente vai ter cada vez mais espaços abertos, né? Estou trabalhando num grupo de trabalho da UBAN, né, sobre as diretrizes curriculares nacionais. Então, a gente também tem essa construção, a gente fez uma minuta das diretrizes curriculares nacionais. Por quê? Porque com a regulamentação, só os cursos de graduação é que vão formar musicoterapeuta. Então, a gente precisa ter, né, um documento no Ministério da Educação falando qual é o mínimo de parâmetro, né, os parâmetros mínimos para ter um curso de graduação em musicoterapia. Então, acho que a gente ainda vai crescer muito, né? E eu acho que o Brasil tem cada vez se mostrado mais para o mundo. Acabei de vir do Congresso da Associação Internacional de Música e Medicina, e as pessoas têm muita curiosidade pela musicoterapia brasileira, Noraí, muito, muito mesmo, né? Então, a gente precisa acreditar ainda mais no que a gente faz e divulgar ainda mais, escrever mais, pesquisar mais, mas escrever mais sobre a pesquisa, né? Então, eu só tenho a colocar, né, fogo aí, fogo nas pessoas no sentido assim, de motivar os que vêm através e vão passar por nós, né? E vão continuar a musicoterapia, né? Os frutos que vão chegando. Eu acho muito importante, né, Cláudia, a gente passar a mensagem da importância de realmente do estudo na nossa área, para que a nossa linguagem seja a linguagem do musicoterapeuta. A Isso. linguagem esta é algo assim, é algo que no campo de estágio dentro do despertar, quando a Teve, né? gente abriu a parceria com a Universidade Sim. Federal de Estágio,
Eu sei que eu entrava com um nível de exigência muito grande para que a nossa linguagem fosse diferenciada da Exato. linguagem do educador, mas sim Uhum. do terapeuta, musicoterapeuta, a nossa linguagem musical, né? Eu acho que isso é tudo, isso é o que faz a diferença e nos enriquece, né? Eu achei importante dizer isso aqui agora na finalização. Muito bom mesmo. É a música que nos diferencia, né? Isso, É que nos diferencia. E a musicoterapia, a gente tem muita coisa para aprender da área de musicoterapia, né? muito, Então, a pouco gente tem sabe, muito. muito Como para tem, aprender. é uma ciência nova, só que não. A musicoterapia e a arte-terapia é uma ciência nova, só que não. Existe lá, mas ninguém estudou. Então, tem ainda muita coisa para fazer. E E, Postulado, né? Energia. gente, e muita coisa foi feita anotei um monte de coisa, eu já preciso empiricamente, falar é, um muita monte. coisa empiricamente, né, que hoje precisa ser, né, publicizado. A gente precisa multiplicar isso, escrevendo sobre, fazendo pesquisa, divulgando a pesquisa, porque não adianta fazer a pesquisa e ela ficar fechadinha, né? Uhum. Então, a gente precisa ir para os congressos de musicoterapia, mas ir para os congressos da área médica e para outros congressos, né, de Sim. outras áreas, para divulgar a nossa área, para eles buscarem o trabalho do musicoterapeuta, né? A neurociência está aí mostrando muita coisa, né? Com Muito, certeza. que nos ajuda bastante, né? Isso aí, É, gente. Olha, eu quero agradecer imensa. Hoje a caneta funcionou aqui, porque eu anotei um monte de coisa que vocês foram falando aqui. Eu não tenho nem como agradecer. Primeiro é a gentileza de vocês. A gente marcou meio em cima, só para o pessoal saber. E agradecer a todo mundo que veio junto com vocês, Leomara e Eliamar e todo mundo, que a gente sabe que se pudesse elas estariam aqui, mas eu sei que vocês representaram maravilhosamente bem. E Goiás está super representada e grata por estarem aqui trazendo essa história, pela gente deixar aqui tudo no vídeo e saberem que a musicoterapia em Goiás não foi antes de ontem, que alguém desbravou o mato Não ali no mesmo. final dos anos 80 e que foi surgindo nos anos 90 e que isso daí significa 30 anos e 30 anos porque a primeira universidade federal que tem musicoterapia tem 25 anos. Tá bom uhum. para vocês? Exato. Então, muito grata. Que programas lindos, assim, nossa, eu vou ter que inventar alguma coisa depois do terminal de São Paulo no dia 20. Eu estou carente já desse resgate histórico que eu estou fazendo aqui. Muito, muito, muito grata a todo mundo por contarem, por pegar os recortes de jornais, pelas memórias da Cláudia e por tudo que a gente tem aqui. E, pessoal, aguardem depois o último, que é São Paulo, e pode deixar que eu invento outro depois, porque eu não vou sossegar. Então, grata, nos vemos na próxima. Obrigada por Obrigada. tudo Abraço. e Um abraço a abraço. todos.